Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Nós vamos dar sequência à nossa série em Gálatas, nessa que será a nossa terceira reflexão na série. Como nós dissemos nos 2 últimos domingos, fizemos uma espécie de introdução da carta, né? Tanto na primeira reflexão como na segunda. Essa carta aos Gálatas, ela tem um diferencial de todas as demais cartas escritas por Paulo, é que ela não é endereçada a uma igreja particular, uma igreja local, pontual, como foram as demais cartas de Paulo, a exemplo de carta de Paulo aos Filipos, a Tessalônica, né, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Efésios. Mas não é assim com Gálatas. Essa carta foi escrita a um grupo de igrejas que ficavam situadas em uma região chamada Galácia. Não confunda, viu? Não é Galáxia, não é tão longe, né? É Galácia. É uma região que hoje encontra-se a Turquia, e Paulo foi o fundador dessas igrejas na ocasião da primeira viagem missionária, a primeira das 3 grandes viagens que Paulo fez. Na primeira viagem ele foi junto com Barnabé, e ele então fundou essas igrejas na região da Galácia, a igreja aos Gálatas. E essas igrejas, elas foram doutrinadas por Paulo, como a gente sabe muito bem, dentro do contexto do genuíno Evangelho de Cristo. O genuíno Evangelho de Cristo. Só que Paulo, após fundar essas igrejas, ele se retirava delas depois de montar a liderança da igreja. Ele seguia em sua viagem missionária, dando continuidade aí a essa abertura de novos campos, como de fato era o seu chamado. Mas na ausência de Paulo, ou seja, toda vez que ele se ausentava destas igrejas que se localizavam ali na Galácia, alguns falsos mestres subiam de Jerusalém até essa região para perturbar os Gálatas. Esses homens, eles desviavam as igrejas da Galácia do verdadeiro evangelho. Entre as estratégias, terríveis estratégias dos falsos mestres, estava a ideia de descredenciar o apóstolo Paulo, de fazer com que os Gálatas não dessem mais crédito a Paulo. E eles diziam que Paulo não era um apóstolo verdadeiro como eram os 12 apóstolos de Jesus, que haviam sido escolhidos assim, ou de maneira especial, ou até mesmo de maneira pessoal, como foram alguns por Jesus Cristo. E eles diziam, olha, percebam que Paulo não é como os outros, ele não é um daqueles 12. E era dessa forma que eles encontravam o caminho aberto para implantar as suas heresias. O fato de acusar Paulo de não ser um apóstolo genuíno não era o pior dos problemas. O grande problema é que esses homens, eles ensinavam aos Gálatas que a salvação, ela não vinha apenas pela fé no sacrifício vicário, substitutivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E eles diziam àqueles irmãos Gálatas ali, e eles eram gentios e não judeus, né? Os falsos mestres diziam então a eles que eles precisavam somar essa fé que Paulo ensinou em Jesus Cristo com o cumprimento das leis de Moisés e também a guarda de alguns ritos judaicos, em especial da circuncisão, que do contrário eles não seriam salvos. Essa era a grande heresia. Eles diziam, olha, Paulo disse a vocês que bastava crer que Jesus Cristo morreu no lugar de vocês, bastava colocar a confiança no sacrifício vicário dele na cruz, que vocês estavam salvos, não é? E dizia, sim, mas isso não é verdade. Se vocês não guardaram os mandamentos, se vocês não cumpriram a lei de Moisés, se vocês não circuncidarem e cumprir os ritos judaicos, vocês não serão salvos. É por isso que quando Paulo escreve aos Gálatas, o sentimento que a gente pode fechar assim, pensar de que maneira Paulo escreveu, é um sentimento de indignação. Paulo está indignado. Tanto com os falsos mestres, por causa desses ensinos espúrios, como indignado até mesmo com os próprios Gálatas, por ter se deixado enganar por eles. Ele está indignado. Tanto é que ele não faz aquela saudação que comumente ele faz
nas demais cartas enviadas às outras igrejas, que é uma saudação cheia de elogios, não é? Amistosa, chamando-nos de amados, queridos, de santos, ou elogiando as virtudes da igreja, como a gente viu nas outras mensagens. Paulo não começa a sua carta assim. Ele já aproveita a introdução da carta para fazer duas grandes defesas. E o tom de toda a carta, escute isso, toda a carta, ela é escrita em um tom tenso. Em um tom tenso. Paulo faz duas defesas já na saudação, já na introdução da carta. A primeira defesa que ele fez, que foi objeto da nossa reflexão, da primeira reflexão que nós fizemos aqui há 2 domingos atrás, não é? Foi uma defesa da sua vocação apostólica, que compreendeu aí os versos 1 e 2. Vamos relembrar? Olha lá, verso 1 e 2. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Percebeu? Paulo diz, eu sou um apóstolo de verdade, não recebi o meu chamado dos homens, recebi o meu chamado de Cristo ressuscitado e já conto com o apoio da maioria da igreja. É isso que ele diz já na introdução. A segunda defesa que Paulo faz, após essa defesa de sua vocação apostólica, é uma defesa da doutrina que ele havia pregado. A gente viu isso no domingo passado e compreenderam os versos 3 a 5. Vamos à leitura mais uma vez? Veja lá. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, Jesus Cristo, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha o que ele está dizendo aqui. Primeiro ele começa dizendo, olha, foi a graça de Deus que fez com que vocês, Gálatas, gozassem hoje de paz com Deus. Ele diz no verso 3. E ele continua dizendo, paz que não custou absolutamente nada para vocês, foi de graça, mas que custou a vida de Cristo Jesus. E que foi o cumprimento da vontade do próprio Deus. Por isso ele finaliza no verso 5, só Deus deve receber a glória por todo esse processo salvífico que alcançou vocês. Uma defesa da doutrina. Continuando a carta, Paulo vai mencionar a inconstância dos Gálatas nos versos de 6 a 9. Uma inconstância que vai ficar clara para nós pelo fato deles estarem deixando o verdadeiro evangelho por um falso evangelho. São inconstantes, não se mantiveram firmes ali na sã doutrina pregada pelo apóstolo Paulo. E é exatamente nas palavras de Paulo aqui a respeito desse falso evangelho que nós podemos encontrar pelo menos 3 perigos que estão nesse contexto, no caminho do falso evangelho. E é aqui que eu queria descansar a nossa reflexão, centrar a nossa homilia essa noite, que terá como tema esse, que está impresso aí no seu boletim. Eu coloquei o perigo do falso evangelho aí, mas seriam os perigos, que nós vamos elencar aqui pelo menos 3 perigos, nas palavras do apóstolo Paulo nesse texto, que nós podemos entender desse falso evangelho. 3 perigos, então, os perigos do falso evangelho. Vamos orar mais uma vez. Nós temos um desafio pela frente. O desafio de entender a palavra de Deus é sempre um grande desafio. E nós temos um auxílio, o auxílio do Espírito, e é por ele que nós vamos interceder. Oremos todos juntos. Gracioso Deus, nós aqui já dissemos tantas coisas bonitas ao Senhor em nossas canções. Expressamos nossos sentimentos e até mesmo os nossos anseios, os nossos desejos a teu respeito. Nós fizemos orações, confessamos nossos pecados, revelamos nossa gratidão até mesmo em dízimos e ofertas, mas essa é uma hora especial, pois é a hora em que nós nos calamos para ouvir o Senhor. Faz-nos entender, ó Deus, que essa hora é a hora de nos deixarmos, ó Deus, aos teus pés para buscar entender tua vontade e tua verdade para nós. Pedimos que o teu Espírito, que um dia inspirou o apóstolo Paulo, seja o mesmo que ilumine a nossa mente nessa noite para compreender tuas palavras. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos à leitura, versos de 6 a 9, diz assim.
Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Como eu disse, 3 perigos nós conseguimos enxergar aqui nas palavras de Paulo, no que se refere ao falso evangelho. O primeiro perigo, talvez o mais estranho deles todos para mim, é que ele seduz. É um evangelho sedutor. Incrível isso. Você vai entender por que é incrível. Mas veja só que o apóstolo Paulo não está apenas indignado com os Gálatas. Ele também se mostra surpreso com ele. Olha o que diz no verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Obviamente aqui, se essa palavra tivesse descontextualizada, tivesse fora desse contexto, ela pareceria uma palavra positiva, né? Eu estou admirado. Mas ela recebe um tom negativo aqui. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, como é que vocês puderam fazer isso? Como é que vocês foram capazes de tamanho erro? Eu estou surpreso com vocês. E essa surpresa de Paulo, ela toma como base 2 coisas. Primeiro ele diz, eu estou surpreso com o fato em si. Olha o que é que ele está dizendo no verso 6. Admira-me que estejais passando. Essa palavra que foi traduzida pelo verbo aqui, passar, não é? Estejais passando, traz a ideia de mudar de lado, de transferir, de abandonar, de deixar uma coisa pela outra. E é isso que ele está dizendo, eu estou muito admirado com vocês, estou surpreso. Como é que vocês deixam uma coisa pela outra? Eles estavam deixando, abandonando o verdadeiro evangelho, meus irmãos, onde nós somos chamados, como ele mesmo diz aí no texto, pela graça de Cristo, para um outro evangelho, que é um falso evangelho. E Paulo está admirado com isso. E você vai perceber, na sequência da reflexão, que é de se admirar mesmo. Como é que alguém que já experimentou do verdadeiro evangelho, o deixa por um falso evangelho? Se o contrário, fosse alguém que nunca tivesse experimentado isso e estivesse vivendo o falso evangelho, é de se compreender. Mas alguém que já teve a luz do evangelho em sua mente, do verdadeiro evangelho, Paulo está admirado com isso. Mas tem outra coisa também no contexto da admiração ou da surpresa de Paulo em relação aos Gálatas. Não somente o fato em si, mas o tempo que foi gasto para que isso acontecesse. Você notou? Olha o texto aí, o tempo que eles levaram para isso. Paulo diz, admira-me que estejais passando tão depressa. Não foi um processo de alguém que ouviu o evangelho, entendeu tudo, e depois de um tempo, um longo tempo assim, começou a ser redoutrinado de maneira errônea aí, e começou a enveredar para o falso evangelho. Não. Foi logo depois da conversão. Foi rapidinho. Muito depressa. Eles já haviam entendido, e eles já haviam crido na mensagem do evangelho genuíno de Cristo Jesus. Eles já haviam entendido isso. O evangelho que diz que não há absolutamente nada no homem que o faça merecedor da salvação, nenhum ato seu, nenhum esforço seu, nenhuma atitude sua. Eles tinham entendido esse evangelho. O evangelho que diz que somente crendo naquilo que Cristo fez por você, ou no seu lugar, você é aceito por Deus. Eles já tinham entendido isso, que não dependia deles, que eles não tinham como alcançar o favor divino, que a natureza pecaminosa os escravizava a isso, e que se não fosse por meio da fé em Cristo, eles estavam perdidos. Eles já tinham entendido isso. Queridos, imagina a liberdade e o alívio que essa mensagem do genuíno evangelho traz ao coração do pecador, que se vê completamente sem condições de salvar a si mesmo, até que chega uma nova mensagem, um evangelho, uma boa notícia de que você não precisa. Você tem a Cristo. Se você crê nele, será salvo. Por isso que Jesus, quando esteve aqui, disse coisas preciosas como: vinde a mim, todos vós que estáis e sobrecarregados, nesse peso que você não aguenta mais. E qual é a promessa dele? Eu vos aliviarei. Percebe? Ele só exige que você vá a ele. A ideia é somente essa. Basta você ir a Cristo e ele vos aliviará.
Aí os falsos mestres dizem, não, isso não é suficiente. Não é suficiente. Se você não cumprir os mandamentos, se você não cumprir os ritos judaicos, se você não participar do momento da circuncisão, você não será salvo e não deve se sentir aliviado. Era isso que eles diziam. Agora o que é que impressiona? Que impressionou Paulo e também deve nos impressionar. Como é que um evangelho desse seduz? Como é que isso seduz, irmãos? Pela lógica. Deveríamos ser seduzidos exatamente pelo genuíno evangelho, que nos faz entender que de nós não pode vir coisa boa, de que não temos condições de salvar-nos por nós mesmos e que se depositarmos a fé em Cristo seremos salvos. Pela lógica seria o melhor. Mas por que o falso evangelho, que fala sobre salvação por meio de suas próprias obras, por que esse evangelho seduz? É porque ele apela para o orgulho do ser humano. Ele apela para o orgulho do ser humano. Esse evangelho apela para a ideia de que o homem está no controle de sua vida, inclusive do seu destino eterno. É por isso que esse falso evangelho seduz. Porque esse é um dos desejos básicos do ser humano, desde a queda no Éden. E é por isso que é esse evangelho que começa a seduzir os Gálatas, ainda que eles já tenham experimentado do genuíno evangelho da fé em Cristo Jesus. O homem quer fazer por merecer. Ele quer no final se gabar por ter feito por onde receber aquilo. Ele quer entender no final que tudo isso aconteceu pelos seus próprios esforços, seus próprios méritos. Ele não quer se sentir humilhado de dizer, foi alguém que me deu, eu não merecia, eu não podia conseguir, mas ele me concedeu de graça. O homem não gosta disso, porque isso o humilha. E o falso evangelho apela para o orgulho, de dizer assim, você é capaz, você pode fazer. Você consegue sozinho. O homem quer o aplauso, a glória, o culto, a atenção especial. E esse, meus irmãos, aqui nós temos o primeiro perigo que esse falso evangelho traz. Ele seduz. E os gálatas estavam sendo seduzidos por esse falso evangelho. Mas, queridos, esse falso evangelho vai além disso. Ele não apenas seduz, ele meio que cobra um preço para todos aqueles que querem viver por ele. E é situado nisso que o apóstolo Paulo vai apresentar o segundo perigo desse falso evangelho. O segundo perigo desse falso evangelho, que está aí no verso 7, é que ele perturba. Ele é perturbador. E esse é o preço que ele cobra. Olha o que diz o verso 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Vamos de início. Ele começa falando que não é outro, né? O qual não é outro, uma referência, não é outro evangelho. Por que ele está dizendo isso? Porque, de fato, não existe outro evangelho. Não existe outra boa nova dada por Deus aos homens. Não existe uma rota alternativa, um outro caminho, uma outra proposta divina. Não existe isso. É por isso que ele diz assim, o qual não é outro. Não existe outro evangelho. E se não é outro evangelho, Paulo, então o que é isso que esses homens estavam pregando? Ele diz, é uma perversão do verdadeiro evangelho. Note mais uma vez no verso 7. O qual não é outro evangelho, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Essa palavra traz uma ideia de mudança de direção. É como se Paulo estivesse dizendo, eles querem inverter as coisas. É isso que traz no texto original. É como se Paulo estivesse dizendo, eles querem colocar no lugar da graça as obras. No lugar de Cristo, a lei. No lugar da salvação, a condenação. É isso que eles fazem. E o que é que essa desgraça de falso evangelho estava promovendo no coração dos Gálatas? Perturbação. Você percebeu no verso 7? Veja novamente. O qual não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam. Vos perturbam. A palavra perturbação aqui significa sacudir o que está quieto. Tirar da tranquilidade de quem está tranquilo. E por que ele usa essa palavra? Eles estão tirando a tranquilidade de vocês estavam tranquilos. Por que Paulo está dizendo isso? Porque, como eu disse, os Gálatas já estavam livres por causa de Cristo Jesus. As boas obras ou a santificação deles era simplesmente uma expressão de gratidão.
Eles buscavam agora realizar as boas obras, né? Viver de acordo com a vontade de Deus, mas simplesmente para agradecer a Deus por aquilo que Deus já havia feito por eles em Cristo Jesus. Era assim que eles encaravam as boas obras. Eles não tinham medo da condenação, porque como Paulo mesmo vai escrever mais à frente aos Romanos, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas o falso evangelho chega e traz consigo de novo o medo. Se vocês não circuncidarem, se vocês não cumprirem os mandamentos, se vocês não guardarem os ritos judaicos, vocês serão condenados. Percebe? A perturbação. Mexeram com quem estava quieto, não foi? Tiraram aí a tranquilidade de quem estava vivendo tranquilo. Todo legalismo traz opressão. Todo legalismo traz opressão. O falso evangelho baseado nas obras humanas trouxe perturbação à alma dos Gálatas. As boas obras, a busca por agradar a Deus, simplesmente como expressão de gratidão e reconhecimento, agora passa a ser uma busca frenética dos Gálatas para que pudessem ser salvos. Eles faziam isso com medo de não serem condenados por Deus. Eles inverteram as coisas agora. E sabe o que é pior? É que eles esbarravam na própria natureza humana quando tentavam fazer isso. Porque nem sempre a gente vai fazer o que é certo, ou melhor, nós vamos errar o tempo todo. E aí vai perturbar os Gálatas, e foi assim que eles ficaram. Começaram a tentar fazer isso, mas eu não consigo. Eu errei novamente, eu pequei de novo, e agora? Poxa vida. E aí eu comecei novamente a cumprir os mandamentos, mas pisei na bola novamente. Deus certamente vai me rejeitar. E eles começaram a ficar perturbados com isso. Porque eles começaram a acreditar que dependia deles a salvação. Você precisa cumprir os mandamentos, você precisa cumprir os mandamentos. E eles começavam a fazer isso nessa pressão. E a alma ficou perturbada por causa disso. Eles estavam emocionalmente aprisionados, esquecendo o que disse Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, certamente sereis livres, verdadeiramente sereis livres. Buscar a salvação, meus irmãos, por meio das obras, intentando os méritos próprios, sempre vai fazer você viver em tensão. Sempre vai perturbar você. Porque você não consegue manter sua santidade plena. E foi isso que perturbou os Gálatas. E esse é o preço para todos aqueles que querem viver o falso evangelho. Vão viver uma vida de perturbação. Eu até acredito, sinceramente, que tem muito crente, que ainda não conseguiu entender a justificação pela fé somente, e que vive perturbado. Eu não estou falando que se ofende ou que se entristece com o pecado. Isso tem que acontecer. Mas eu estou falando da perturbação, pelo receio da condenação, pelo receio de não ser mais salvo por Deus ou coisa desse tipo, como se dependesse deles. Não depende de nós, meus irmãos. Quantas vezes nós vamos precisar ouvir isso e ler isso? Quem deseja viver o falso evangelho vai viver perturbado. Vai viver perturbado. Mas ainda tem uma terceira coisa. Eu vejo ela como a gota final, né? A cereja do bolo terrível colocado aqui por Paulo. É que esse falso evangelho, que tanto seduz como perturba, ele também amaldiçoa. Essa é uma consequência final dele. Ele amaldiçoa. E Paulo vai falar sobre isso nos dois últimos versos do texto que nós lemos, verso 8 e 9. O verso 8, ele vai trazer uma espécie de caso hipotético, uma suposição. Se isso fosse possível, em outras palavras. Olha o que é que ele diz no verso 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ele traz uma coisa improvável que aconteça aqui. Mas se fosse possível, Paulo está dizendo, ainda que eu mesmo, um companheiro meu, ou um outro apóstolo, ele até vai ao extremo, né? Ou até mesmo um anjo vindo do céu, se pregasse um evangelho diferente, como ele diz aqui, que vá além do evangelho que foi pregado aos Gálatas, deve ser considerado o quê? Anátema, maldito. Essa palavra aqui traz uma ideia de destruição eterna, de condenação. Deve ser condenado, ele está dizendo. E aqui eu quero destacar uma coisa. Há muita gente que pensa que Paulo está expressando um sentimento, uma vontade. Não é verdade isso não. Essa palavra tem um tom de invocação aqui. De invocação. O apóstolo Paulo,
com a sua autoridade apostólica já confirmada, como nós vimos na primeira reflexão aos Gálatas, está invocando a condenação para todos aqueles que pregam um evangelho diferente do pregado por ele. É isso que ele está fazendo. Agora perceba uma coisa, se nem mesmo os apóstolos estão acima desse verdadeiro evangelho, se nem mesmo os anjos do céu estão acima desse verdadeiro evangelho, imagine os falsos mestres. Aí Paulo sai do caso hipotético para o real, que é onde ele quer chegar no versículo 9, quando ele diz assim: assim como já dissemos e agora repetimos, se alguém, é aqui onde ele queria chegar, ele queria atingir os falsos mestres, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Se alguém prega o evangelho, as boas novas, que não apresenta a salvação somente por meio da fé no sacrifício vicário, expiatório, substitutivo de Cristo na cruz do Calvário, esse alguém é um condenado. É isso que Paulo está dizendo. E como eu disse, é uma invocação apostólica. Ele tem autoridade para isso. Essa é a situação de quem prega, consequentemente, de quem deseja viver, tomando por base aí a salvação por meio das obras, que é o falso evangelho que está sendo combatido aqui pelo apóstolo Paulo. E esse é o perigo, são os perigos aqui oferecidos pelo falso evangelho. Ele seduz, ele perturba e ele amaldiçoa. Eu queria fazer duas pequenas aplicações finais para nós. Primeira, sua salvação foi um ato exclusivo da graça de Deus. Nós aqui não temos o costume de fazer com que você repita frases. Não vejo isso nem didático, nem muito bonito num sermão. Mas pela primeira vez, deixe-me fazer isso. Eu quero que você repita comigo. A minha salvação é um ato exclusivo de Deus. Vamos dizer isso juntos? A minha salvação é um ato exclusivo de Deus. Ele fez isso para que você voltasse toda a sua vida a Ele. Ele fez isso para que você se sentisse devedor dEle. Sentisse sim, desejo intenso de voltar a toda a sua adoração, todo o seu louvor, fazer dele a prioridade de sua vida e sua existência, a razão de sua permanência nesse mundo. É tudo isso que Ele quer de você. Mas como resposta à compreensão de que a salvação é um ato exclusivo dEle. Você entende isso? Que do contrário, você teria que dividir essa glória com Ele. Você dizer, tudo bem, Senhor, eu voto minha vida para Ti, mas Tu sabe que eu tenho me esforçado para ser... Não, meu irmão, não é verdade. Se dependesse de você e de mim, nós estaríamos condenados. Mas como Ele fez, o que Ele fez na cruz do Calvário por nós, somente Ele deve receber, não apenas a glória no culto, a adoração em nossas canções em culto, mas toda a nossa vida é voltada a Ele. É por isso que nós devemos nos esforçar para revelar gratidão, reconhecimento. A nossa luta contra o pecado não é com receio da condenação. Não vivemos essa perturbação. A nossa luta contra o pecado é com receio de ferir o Deus que nos amou, ao ponto de nos salvar como somos, pecadores por natureza. E foi por isso que Ele nos salvou. É por isso que a salvação é uma obra, é um ato exclusivo de Deus por nós. Por isso, nunca ache que você será aceito pelo que você é, pelo que você faz ou pelo que você pode fazer. Você, na verdade, foi salvo pelo que Cristo fez. Ele morreu na cruz em seu lugar. Amém? Segunda coisa que precisamos pensar: quando você pecar contra Deus, não fique perturbado, no sentido de se sentir condenado por isso, como se a salvação, repito, dependesse de você. Se entristeça, sofra o fato de ter ofendido a santidade do seu Deus, de ter sido tão injusto com um Deus que foi tão generoso e bondoso com você. Sofra, chore, lamente os seus pecados, confesse-os a Deus. Mas acredite, meu irmão, que por causa daquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário, uma vez que você
confessa e suplica perdão a Deus pelos seus pecados, desejoso de acertar com o Senhor, é uma promessa dele. Ele nos perdoa os pecados por causa de Cristo. Nós iniciamos nosso culto cantando isso. O verso 9 do primeiro capítulo, do capítulo 1 da primeira carta de João, e eu queria repeti-lo aqui, somado ao verso 8, que o antecede, e diz assim: se nós dissermos que nós não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Em outras palavras, somos mentirosos. Nós temos pecados, não temos? Falhamos muito contra Deus. Aí o verso 9 diz: mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É uma promessa para aqueles que acreditam na salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Aqueles que depositaram toda a confiança naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E que não estão lutando perturbados, atrás de serem salvos pelas obras. Choram, lamentam os próprios pecados, mas pelo simples fato de terem ferido um Deus tão generoso, e tão bondoso, e tão gracioso, que o favoreceu com o que Cristo fez. E é por isso que ele diz: se você que crê assim, confessa seus pecados a Deus, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Eu quero encerrar essa noite dando um exemplo que eu precisei dar na terça-feira, repetindo a reflexão do domingo. Imagine que você, para ser salvo, precise correr uma corrida de obstáculos. E aí você vai até a raia que traz o seu número, o número do seu nome. E você se posiciona para a corrida, se prepara, mas você olha para os obstáculos e você percebe que você não vai dar conta. Que será impossível você conseguir vencer essa corrida. Que os obstáculos são maiores do que sua capacidade de ultrapassá-los. E você começa a chorar. E você começa a se ver perdido. E você senta na raia em que você está, até que chega Cristo. Ele toca em você, Ele o levanta carinhosamente, gentilmente Ele o conduz até a arquibancada. Ele senta você na arquibancada. Ele olha para você e diz: apenas olhe. Apenas olhe. Ele volta para a pista. Ele assume a sua raia. Ele se posiciona em seu lugar. Ele corre a sua corrida. Ele ultrapassa todos os obstáculos. E ele vence a corrida com extrema vantagem e facilidade. Mas acredite, ele é bom nisso. Ele recebe o prêmio depois que diz: está consumado. Mas aí ele volta lá onde você estava, na arquibancada, assistindo tudo. Ele olha para você e pergunta: você acredita que eu fiz tudo isso por você? E quando você diz: sim, eu acredito, ele tira a medalha do seu peito e põe no seu peito. Ele tira a medalha do peito dele e coloca no seu peito, coloca em seu pescoço. E depois disso ele levanta você e diz: agora vá, corra, volte para a corrida, mostre o melhor que você consegue, faça bonito, se esforce, mostre apenas para me agradar, faça só para mostrar que você está se interessando pela corrida e que você quer mostrar a mim que você deseja revelar sua gratidão por mim. Corra, corra bonito, faça isso para me agradar, mas faça sem medo de perder, porque eu já venci no seu lugar. Feche os olhos. Vamos orar. Deus gracioso e bondoso, eu quero começar essa oração final pedindo perdão ao Senhor junto com os meus amados irmãos. Perdão, Senhor, por pensar diferente. Perdão por muitas vezes estranhamente acreditar que de alguma forma depende de nós. E dessa maneira nós menosprezamos o teu amor, o teu plano. Nos perdoe, Senhor.
Obrigado por nos fazer lembrar nessa noite que não depende de nós, pois se assim o fosse, estaríamos perdidos agora. Dependeu do Senhor, da tua vontade de cumprir teu plano eterno, na pessoa do teu Filho Jesus, que se torna nosso Senhor e Salvador por isso. Que na cruz do Calvário revela todo o amor, morrendo em nosso lugar, simplesmente para nos dizer que não depende de nós. Até mesmo a fé que nos leva a confiar que depende de Ti, até mesmo a fé, é dado pelo Senhor a nós. É um dom, é um presente, é uma dádiva. Por isso nessa noite, ó Deus, também queremos Te agradecer por nos fazer lembrar dessas verdades que alforriam a nossa alma e que nos faz nos sentir livres, ainda que extremamente devedores a Ti, mas livres, pois devemos a um Deus misericordioso que em meio às nossas fraquezas perdoa as nossas falhas e nos ajuda a caminhar trilhando o caminho da santidade mais uma vez. Mensagens como essa, ó Deus, inspire o nosso coração a buscar cada vez mais a Tua verdade, ó Deus, a Tua vontade e a Tua presença. Que verdades como essa nos faça cada vez mais gratos a Ti, e que essa gratidão, ó Deus, seja transformada por nós em atos de obediência, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus.